Por que você se considera uma pessoa gastadora nesse sentido? Pois é, acho que o próprio livro explica um pouco disso, Breno. Eu sou gastador, mas não sou consumista. Para mim, gastar bem é gastar com ótimas experiências. Então, quando a gente pensa na cadeia consequências de uma escolha, comprar um carro esportivo não é desembolsar R$300. É os R$300.000, é o seguro, é a preocupação que você não pode ir a qualquer lugar. Agora, você falou uma coisa aqui que realmente me surpreendeu. Gustavo Cerbasi é o gastador da família. Sou. Quem diria, pessoal? Me fala então, Cerbasi, me dá um exemplo então, para as pessoas entenderem. Porque ao passo que eu, chegando na sua casa, vejo, obviamente, uma residência maravilhosa, não é uma residência cheia de escrúpulos e de superficialidades e de coisas supérfluas. Eu vejo aqui uma piscina, grama, um campo de futebol, alguns copos e um forno de pizzaria ali, né? De pizza lenha, assim. É basicamente o que cai aos olhos. Por que você se considera uma pessoa gastadora nesse sentido? Se o que eu tô vendo, na verdade, é basicamente a ideia principal do livro que você escreveu, né? A riqueza da vida simples. Pois é, acho que o próprio livro explica um pouco disso, Breno. Eu sou gastador, mas não sou consumista. Não me atenho a modas. A roupa que eu visto pode ser usada agora, poderia ser usada há 20 anos atrás, vai poder ser usada daqui a 20 anos. Ou seja, eu não me apego ao que é tendência. Para mim, gastar bem é gastar com ótimas experiências. Então, se eu estou indo para um lugar distante, que eu só vou visitar uma vez na vida, estou indo com meus filhos, existe uma experiência fantástica de alugar um carro, de esquiar num lugar, de conhecer uma situação, de vivenciar um evento que é muito exclusivo, muito caro, eu não vou medir esforços para experimentar isso, que talvez eu não tenha uma segunda chance. Então, são situações que, por exemplo, eu gosto de automóvel. Hoje sou embaixador de uma das melhores montadoras do mundo, mas eu... A Audi já pode patrocinar esse podcast aqui. Tá falando, Audi, soube que você está distribuindo os carros elétricos, tô disposto a conversar, hein? Pois é, mas a própria Audi sabe que eu não tive nos últimos anos um automóvel do padrão Audi, né? Eu não consumi automóveis de luxo, automóveis esportivos, por quê? Justamente porque eu tinha outras prioridades, educação dos meus filhos. Mas, durante todo esse período, não faltaram experiências como viajar e pilotar carros esportivos em autódromos. Quando se fala gastador, quanto custa uma experiência, como eu fiz lá em Las Vegas 2 vezes, de pilotar carros super esportivos, todos com mais de 500 cavalos, eram $1.000, uma manhã de 4 horas. Então, na nossa conta de viagem, a Adriana fala, puxa, mas é muito dinheiro. Bom, mas é muito dinheiro, mas é menos do que IPVA de um carro que eu compraria se eu colocasse um esportivo na garagem. Então, e também todo o custo que isso estaria associado. Exatamente. Então, $1.000, eu praticamente diluí toda a adrenalina que estava acumulada de asfalto, de pilotagem que eu poderia consumir. Pilotei um carro a quase 300 por hora numa pista em Daytona, um NASCAR, né? Uma experiência de $400. Então, quantas pessoas não vão para a Disney, que está meia hora dali, e não usufruem desse tipo de experiência? Então, para mim, fazer grandes sacrifícios, grandes esforços financeiros para realizar grandes objetivos é algo que faz parte da vida. Só que não são objetivos tangíveis, não são coisas que eu ostento para as pessoas, são experiências que eu guardo para mim. Você publico nas redes sociais, a gente tem que compartilhar aquilo que é interessante, que é bom, talvez mostre o caminho para as pessoas buscarem isso também. É uma forma de inspirar também, né? Quando não é algo sensacionalista, que você de fato passa a impressão que você está querendo esfregar alguma coisa na cara de alguém, você mostra que isso são as coisas que você gosta de fazer de fato, que isso faz parte do Cerbasi, e dá aquela coisa verídica e verdadeira, como você mencionou, que é o motivo pelo qual a maior parte das pessoas consome a sua obra e te acompanha nas redes sociais. Né? Exato. E olha, a gente está falando de exclusividade, né? Você sabe que um carro sofisticado, um carro esportivo pode custar 300, 400, 500 mil reais. As pessoas sabem que por 3.000 euros elas podem fazer uma experiência, como eu publiquei nas minhas redes sociais, de pilotar um carro no gelo, na Lapônia, ver a aurora boreal. É um pacote de uma experiência que montadoras oferecem. E olha que doideira. Vamos dizer que você fizesse uma dessas experiências com um carro, por exemplo, a Ferrari, né? E se você tivesse uma Ferrari, provavelmente você não viveria essa experiência, porque você já teria a Ferrari. E se você já tivesse o carro, quer dizer que não existiria aquela antecipação, a ansiedade para você chegar e poder extravasar a adrenalina acumulada de tanto tempo, como você mencionou, e de fato associar aquilo como uma experiência maravilhosa e única na sua vida. Simplesmente porque você preferiu mobilizar uma quantidade de capital muito grande para ostentar algo ali que você achava que poderia te trazer felicidade, quando preferiu segurar um pouco, talvez usar o dinheiro de uma forma mais inteligente e criar um momento único, uma experiência que você fosse lembrar para o resto da vida. E pensar na inteligência mesmo. Você está falando do carro,
Poderia citar uma coisa muito mais simples. Eu fui 2 vezes seguidas, 2 anos seguidos, esquiar na Europa com meus filhos. Estávamos indo para a Europa, frio, porque é até mais barato, tínhamos amigos morando lá, bom, aproveitar para esquiar. Uma reflexão que eu vi algumas pessoas fazerem: puxa, você vai alugar traje, esqui? Por que você não compra? Porque o aluguel custa 1/3 do comprado. Em 3 esquis você já pagou. Bom, tudo bem. Mas se eu alugar agora, alugar o outro ano que vem, o ano que vem pode ser um melhor do que eu aluguei esse ano. No outro, melhor ainda. E eu não tenho que gastar com mochila, com transporte, com carregamento, com depósito na minha casa, com limpeza, com praticidade. Então, quando a gente pensa na cadeia de consequências de uma escolha, comprar um carro esportivo não é desembolsar 300 mil reais. É o 300 mil reais, é o seguro, é a preocupação que você não pode ir a qualquer lugar, é você raspar na lombada, é uma série de chateações que você pode ter às vezes, que para uma pessoa que não está preparada para aquilo pode custar muito mais caro. Por outro lado, se a pessoa sabe dosar suas escolhas ao longo da vida, pode ser que num dado momento um automóvel desse já recompensa por um processo muito recompensador de experiências que num momento posterior da vida se torna uma aquisição definitiva. A pessoa está com tempo para aproveitar um pouco mais aquilo do qual ela abriu mão nos anos anteriores. E você mesmo, sendo também um aficionado por carros, né, no geral, saber que você poderia escolher entre ter várias oportunidades de conhecer vários automóveis diferentes, né, ou simplesmente ficar com aquele único que você economizou a vida inteira para comprar o carro, talvez não fizesse tanto sentido, né? Porque Exato. com o preço de um único carro, você consegue ter várias dessas experiências. Sem dúvida, sem dúvida. E ao mesmo tempo se transportar ou com automóvel mais simples, ou por aplicativo, enfim, ter uma vida que não te priva de outras coisas. Alguns me criticam quando eu falo sobre aluguel, alugue uma casa. Pô, mas você não tem 2? Sim, eu tenho 2. Faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. Sim, sim. Essas 2 casas são consequência de muitos anos de aluguel, de muitos anos de automóvel simples, de muitos anos de experiências que custavam apenas aquele momento e não a propriedade de algumas coisas. Então chega um momento que passa a ser pouco impactante no meu planejamento comprar uma casa, comprar um automóvel, comprar alguns itens de conforto que você vê aqui em casa, que tem um pouco mais de qualidade. Eu não estou economizando em alguns itens e são mais duradouros. Mas isso é consequência de um processo. Você, de forma, usando a inteligência financeira, conquistou o direito de poder imobilizar essa quantidade de capital, porque você sabia que a outra parte que você tinha investido, te gerando renda passiva, custeando a sua qualidade de vida, não ia deixar de fazer isso, ela ia continuar lá. E você ia poder ter esses outros ativos aí para poder aproveitar também.